O Zona Multicor está de volta e hoje o tema é transmasculinidades. O projeto Transviver foi um sonho mesmo meu, né? E de agregar esses garotos e garotas trans, de uma forma geral, LGBT. Mas é porque eu tenho, assim, um olhar muito especial com a população trans. E juntou mais outras pessoas, mais 6, 8 psicólogas, né? E começamos a planejar a questão de uma terapia diferenciada, né? E daí surgiu, né, o projeto. Nós procuramos fazer atividades, né, de lazer, como cinema, teatro, né? Para mim, ser acolhido no projeto Transviver foi muito importante, né? Primeiro que casou com o início do projeto Transviver, ele casou com o início da minha transição. E aí eu consigo minimizar, né, os efeitos da transfobia, assim, com a terapia, né, com a inserção psicossocial. Hoje, a terapia me ajuda muito em questão de diminuir a ansiedade, de diminuir, de me empoderar, né, de me tornar um sujeito mais firme, mais forte para enfrentar esses efeitos da transfobia. Meninos, em relação ao mercado de trabalho, vocês sentem alguma dificuldade? Alguma vez vocês já tiveram que esconder a identidade de gênero de vocês para se inserir no mercado de trabalho? Então, no meu caso, eu estava trabalhando quando eu comecei a fazer as transformações corpóreas. Eu estava um dia um cabelo grande e de repente eu apareço lá, cabelo curto. E aí foi uma dificuldade porque queriam me dar o crachá. E eu não quis aceitar o crachá porque não queriam abreviar o nome, não queriam colocar, nem colocar o nome social, que até então era social, né, porque ainda não tinha feito o processo de retificação, estava aguardando. E foi uma dificuldade e eu me recusei e passei, quase 2 anos que eu passei na empresa, eu passei com um crachá provisório. E eu ficava atendendo pelo meu sobrenome, fazendo os contatos que eu tinha que fazer e tudo. Minha circulação na empresa era pelo sobrenome, tanto é que meus ex-colegas de trabalho até hoje me chamam pelo sobrenome quando me encontram, por conta disso. Porque disseram que eu tinha que usar um nome que tivesse no meu RG. E como eu era uma pessoa que só tinha um prenome, o resto era sobrenome, aí eu fiquei usando o sobrenome até então. E eu teve dia que, quando eu ia atender a cliente, porque eu trabalhava até então num call center, nessa época, que foi o último emprego formal que eu tive, e teve um dia que o cliente não queria aceitar o sobrenome e ficou perguntando qual é o seu nome de verdade, qual é o seu nome de verdade. Comigo, eu sempre, assim, procurei não estar dentro do mercado de trabalho formal, porque eu precisei ficar focando na militância durante muitos anos, né? E aí eu não consegui entrar na universidade, porque não podia usar o nome social, né? Mas aí depois que a gente conseguiu botar a resolução de nome social no FPE, aí eu consegui entrar. Mas aí demorou 10 anos, né, para eu conseguir entrar na universidade e eu justamente... Aí os trabalhos que eu tive geralmente tinham a ver com ativismo, mas fiquei pouco tempo, na maioria, e eu também fiz programa, assim, eu fiz programa primeiro, assim, prostituição, né, com 18 anos de idade, e depois eu fiz com 26, eu acho, 26, eu passei uns 2 anos e meio fazendo programa, assim, para poder estudar. Meninos, sobre afetividade, vocês se sentem preteridos nos relacionamentos a homens cisgêneros e vocês já sofreram alguma violência quanto a isso? Bom, eu particularmente, eu já passei por a violência simbólica, já tive relacionamento que eu já vivi a violência simbólica, né? Eu já tive companheira que já praticou violência simbólica, só que, né, por ser de movimento, eu demorei a reconhecer, embora eu só vim reconhecer praticamente no final, e quando eu saí do relacionamento, que eu consegui reconhecer que eu estava vivendo uma violência simbólica, mas assim, não consegui com que ela me submetesse realmente às coisas, tipo, abandonar meu acompanhamento, que eu faço, né, que eu sou acompanhado no Hospital das Clínicas, porque ali eu me mantive, que isso é uma coisa que o movimento social às vezes dá muito firmeza para a gente fazer. E, tipo, né, se eu enfrento a minha mãe e a minha família, porque eu não ia enfrentar uma mulher a não abandonar quem eu sou. E aí, a gente vê, porque tem aquela questão, querendo ou não, né, hipersexualizadora, porque enquanto homem negro, tem aquela questão falocêntrica, toda aquela hipersexualização, que aí no homem trans não existe essa questão falocêntrica, né?
Bom, em relação à questão dos homens trans serem inferiorizados em relação aos homens cis, eu acho que isso é uma coisa completamente real. Isso é uma coisa que bate muito na autoestima da maioria dos homens trans. Entende? Por a gente não ter um corpo cis, né? A gente não ter aquele ideal de corpo masculino e tal. Se eu deixar essa pessoa, que às vezes a pessoa até está sendo transfóbica ao conhecer um homem trans, se eu deixar essa pessoa, qual é a outra mulher que vai me querer? Né? Eu já escutei relatos desse tipo, de homens trans hétero. Assim, eu enquanto homem trans que tem uma dinâmica mais gay, né? Eu sou pansexual, mas eu costumo ficar mais com homens. É muito comum que a gente tenha machismo dentro do meio gay, né? E, assim, eu percebo, assim, porque eu tenho 10 anos de transição, né? Que mudou bastante. No começo era bem pior. No começo, assim, os homens gays achavam que eu era um homem cis que tinha feito a cirurgia para botar uma vagina, ou então achavam que eu dizia que era trans, aí achava que era uma trans mulher, um homem cis que queria virar uma trans mulher, sabe? Era aquela chatice. E, gente, como foi o processo de reconhecimento e aceitação de vocês? Porque o primeiro processo que eu reconheci foi que eu gostava de mulher. Então, assim, como eu já pontuei aqui, eu sou mormon, então, vindo daquela questão lá, eu estava na igreja, gosto de mulher, como é que vai ser? E agora? É uma religião bem ali, patriarcal, bem conservadora, tudo mais. Professor de seminário, formado no seminário e tudo mais, eu vim daquele contexto. E aí, quando eu vejo, me deparo com isso, começo a me afastar da igreja, começo a estudar, ler mais sobre o assunto, psicologia, lavar o treino, aquela coisa, e minhas questões religiosas, começo a pesquisar e tudo mais, e vejo que não é um problema, não rompo a minha questão religiosa. Exatamente, vejo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, então, alguns anos depois, eu acho que uns 6, 8 anos depois, eu estou num processo de saúde, né, porque eu estava na questão da obesidade mórbida e estava para fazer a questão de redução de estômago, e a psicóloga me indaga porque ela me vê comportamentos muito masculinos, em atitudes muito masculinas, e ela faz: você conhece homem trans? Eu disse: não. Mandou pesquisar na internet, eu disse: eu não sou isso não. Isso aí não existe, isso não sou isso não. Aí ela não continuou me questionando. E aí eu me lembrei de uma psicóloga que eu tive no IFPE quando eu tinha 21 anos, que foi antes dessa psicóloga, porque essa psicóloga foi na fase dos 30. E essa outra, aos 21, ela vivia me indagando. O que é que lhe falta, o que é que lhe falta, o que é que lhe falta, e eu não sabia responder. E quando eu estava nessa outra psicóloga, que foi um amigo meu que começou a pesquisar, aí ele começou a falar para mim, Aí comecei a remeter algumas coisas da minha infância, adolescência, e aí comecei a fazer todo um resgate histórico da minha vida. Comecei a resgatar essas coisas de que eu fazia barba quando eu era criança, e que quando as pessoas me perguntavam: quando tu crescer, tu vai casar com quem? Eu disse: eu vou casar com mulher, porque eu me casar com mulher. Aí comecei a lembrar um monte de coisa que eu já tinha e que, na verdade, por toda a pressão social, ficou lá guardada e eu encaixotei. E aí eu comecei a fazer todo o processo. Então, comigo o processo de reconhecimento ele foi bem complicado, porque antigamente não tinha o nome homem trans, né? A gente não existia. Não. E aí a gente não tinha uma forma de se identificar. E aí eu assisti uma série de lésbicas chamada The L Word e vi um personagem homem trans lá. Eu me identifiquei automaticamente, assim, eu tinha 18 anos. E aí, porra, tudo mudou, assim. Aí eu comecei a fazer a transição e tal. E aí tive aquela dificuldade, né? Minha família me aceitou, eu fui colocado para fora de casa. Eu fiz pesquisa na internet para tentar entender o que era, né? Tipo, tinha The L Word, mas assim, eu pesquisei nos fóruns, nos blogs, nos sites. Tentei pesquisar coisa acadêmica no YouTube para ver, para saber se eu era aquilo ali. Porque pessoas ao vivo eu não conhecia, né? Não tinha onde. Depois de um ano, conheci o primeiro homem trans na minha vida, que foi o Luciano Palhano, né? Que antigamente ele era o Luciano Palhano, que era um homem trans daqui de Recife. E aí a gente tentou aí fazer uma militância e a coisa da identidade sempre foi junto com a militância, junto com a construção do movimento, junto com a luta pela despatologização, pelo processo transexualizador. Então, enfim, estamos aqui hoje em dia. E esse processo de transição, ele engloba, né, esse processo que pessoas trans passam, que é a hormonização. Hoje a gente sabe que o SUS, né, ele já tem algumas políticas de atendimento para a população trans, mas para além dessas demandas, né, tipo, que existem, elas são de fácil acesso? Só o HC que distribui para uma pequena população ainda. A gente está com esse problema. Inclusive, ele não está mais aceitando, né? A não ser que você seja menor de idade ou seja da população idosa.
porque, né, sobrecarregou o serviço e a equipe. E a gente está com essa problemática, até que faça parte do Rename, né, isso, a questão do hormônio, a gente não está conseguindo fazer com essa distribuição. Até fora disso, a gente saindo da questão do SUS, coisa bem muito prática. Muitas vezes, se a gente vai comprar hormônio na farmácia, a gente tem uma dificuldade. Eles já ficam procurando qualquer defeito na receita para negar a venda para a gente. Qualquer coisa, seja uma vírgula, seja um ponto, diz que o número não está correto, o número está parecendo que está adulterado, qualquer coisa para negar a receita. Pois é, aí essa questão da testosterona é uma coisa muito séria, porque ela é extremamente burocrática, tem 2 leis decidindo em cima dela, ela é muito mais burocrática que qualquer outra receita de qualquer outra substância. Não é todo médico que sabe passar, não é toda farmácia que pode vender porque tem que ter autorização, e não é toda farmácia que vende que quer vender. A gente tem direito de ter a testosterona e a gente tinha que ter a testosterona no Rename, na farmácia do SUS, no governo do estado. A galera que tem diabetes não recebe remédio para diabetes, a gente tem que ter testosterona, entendeu? A gente não tem uma doença, mas a gente tem uma condição de saúde, né? De diversidade humana, em que a gente requer a testosterona, e a testosterona é difícil. Aí qual é a pessoa trans que normalmente está desempregada, ou é assalariada, ou normalmente vive, muitas vezes, de ajuda de custo, ou vive de bicos, enfim, que vai conseguir estar, mesmo que seja a cada 3 meses, R$550. O perfil dos homens trans que procuram atendimento no CISAM são usuários de uma forma geral que vêm ao Sistema Único de Saúde, né, usuários do SUS, mas são pessoas de várias classes sociais, porque a gente não tem ainda no nosso estado atendimentos em área privada. Pelo menos não tem esse conhecimento. Então, essa população busca, dentro da rede pública, um atendimento pelo Sistema Único de Saúde, para ele poder ser igualitário e garantir a presença, o atendimento de todos. E aí, como nós somos um centro de referência e fazemos parte da Universidade de Pernambuco, a gente é referência no estado. Eles são atendidos no primeiro momento e vai ter que ter sempre um acompanhamento que é periódico, a cada mês, a cada 3 meses, porque tem que estar sendo acompanhado as medicações que estão fazendo. Nós estamos fazendo uso de hormônios e precisa de critérios e de cuidados, né? A verdade é isso, a gente precisa monitorar. O Centro Municipal em Referência da Cidadania LGBT do Recife oferece apoio psicológico, atendimento jurídico, assistencial e de orientação e acompanhamento às famílias e vítimas de violência. O ambulatório LGBT Patrícia Gomes promove a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. O espaço trans no Hospital das Clínicas é um lugar de acolhimento e cuidado para essa população e conta com os serviços de psicólogas, assistentes sociais, endocrinologistas, ginecologistas, sendo o único habilitado pela portaria do processo transexualizador no Norte e Nordeste a fazer mastectomia masculinizadora. O ambulatório LGBT Darlene Gasparelli é o primeiro de Camaragibe e oferece atendimento psicológico, médico generalista, fisioterapeuta, enfermeira e outras especialidades a toda a comunidade LGBTI+. O CISAM-UPE oferece serviços de assistência social, ginecologia, endocrinologia, enfermagem, psiquiatria, psicologia, fisioterapia, entre outros serviços ambulatoriais. E o programa de hoje vai chegando ao fim. Leonardo, Tássio, muito obrigada por terem vindo, aceitado o nosso convite. Vocês querem fazer um comentário final? Bom, os problemas dos homens trans, acho que nós conseguimos abordar quase todos, né? Sim, das violências invisíveis, né? Da necessidade de reconhecimento dos nossos sofrimentos também, né? Das outras letrinhas do LGBT. E é isso, acho que a gente tem direito a mudar o nosso corpo, a gente tem direito a atendimento no SUS, a gente tem direito a trabalho, né? A gente tem direito a um afeto, né? A relações saudáveis, a família, a religião, a gravidez, né? Ao aborto, por que não, se for necessário. E é isso, obrigado. Eu queria agradecer a vocês também, a Zona Multicor, a toda a produção. E também recomendar, né? Quem quiser contato com a gente, entra lá pode mandar um e-mail, ahtm.diretoria@gmail.com, ou podem visitar a gente no Facebook também, @ahtmpe. E também a gente fez um trabalho, né, junto com outros homens trans, da cartilha de prevenção
sexual, que já está disponível no Ministério da Saúde, tem um link. Vocês podem baixar, o material já está disponível. E aí, para todas as formas de ser homens trans e praticar sexo ou da transmasculinidade. Lembrando que para participar do nosso programa é só enviar seu VRA de 1 minuto para o nosso e-mail zonamulticor@gmail.com ou pelo nosso Facebook, Zona Multicor. A gente está de volta na próxima semana. Beijinhos de luz.